policial volta para a casa do namorado e reconhece o carro velho do sogro como a pista principal do caso. Ela desce do carro com as mãos trêmulas. O namorado percebe a expressão dela e pergunta: "O que aconteceu?" Ela apenas aponta para o carro, estacionado ao lado da casa, aquele carro azul enferrujado que parecia insignificante, mas agora era a peça que faltava para desvendar o mistério. Ela se aproxima lentamente do veículo, passando a mão sobre a lataria fria e enferrujada, lembrando das fotos que viu no relatório da polícia. O namorado tenta entender o que está acontecendo, mas ela pede para ele ficar em silêncio e chama a central para informar sobre a descoberta, enquanto aguarda reforços. Ela observa os detalhes do carro, cada arranhão, cada mancha de ferrugem, cada vidro quebrado, lembrando das descrições das testemunhas. Quando os colegas policiais chegam, ela explica rapidamente a situação. Eles começam a investigar o interior do carro, encontrando vestígios que confirmam as suspeitas dela. Uma peça de roupa ensanguentada e um bilhete amassado com a mesma caligrafia do suspeito principal. Ela olha para o namorado e pergunta: onde estava o sogro naquela noite? Ele hesita antes de responder, dizendo que o pai viajou para o interior, mas não especifica para onde. Ela percebe a tensão na voz dele e decide insistir, pedindo o endereço exato. Ele acaba revelando que o sogro disse que ia visitar um amigo, mas nunca deu detalhes. Ela pede para ele entrar em casa e não sair. Até que a investigação avance, os peritos recolhem todas as evidências, e ela segue para a delegacia para registrar a ocorrência. Durante o trajeto, ela lembra dos últimos meses, das noites sem dormir, das pistas que levavam a becos sem saída. Mas agora finalmente tinha algo concreto chegando na delegacia. Ela entrega as provas ao delegado e relata tudo o que aconteceu. Enquanto isso, o namorado fica em casa inquieto, tentando entender como aquele carro poderia estar envolvido em um caso tão grave. Ele liga para o pai, mas o telefone está desligado. Começa a suspeitar que o pai pode realmente estar envolvido. A policial volta para casa para conversar com ele pessoalmente, mas antes, passa na casa dos pais do namorado para procurar mais informações. Chegando lá, encontra a mãe do namorado sozinha no jardim. Ela pergunta sobre o paradeiro do sogro, mas a mãe desconversa, dizendo que ele gosta de desaparecer, de vez em quando, para pescar. A policial não se convence e insiste até que a mãe revela que o sogro tem uma casa abandonada no meio do mato, onde costuma passar dias sozinho, sem avisar ninguém. A policial anota o endereço e segue para o local sozinha. Ao chegar, encontra a casa velha e empoeirada, com sinais claros de que alguém esteve ali recentemente. Ela entra com a arma em punho, percorrendo cada cômodo, até encontrar uma sala com várias fotos espalhadas pelo chão. Reconhece algumas das vítimas do caso. Percebe que o sogro está muito mais envolvido do que imaginava. De repente ouve um barulho vindo do porão. Ela desce cuidadosamente e encontra o sogro sentado em um canto com as mãos cobertas de sangue. Ele a olha com uma expressão fria e diz que sabia que um dia ela descobriria a verdade. Ela ordena que ele levante e o algema, chamando reforços para levar o sogro preso. O namorado chega pouco depois em estado de choque, sem acreditar no que está vendo. A policial tenta confortá-lo, mas sabe que a relação deles nunca mais será a mesma. Na delegacia, o sogro confessa todos os crimes, explicando os motivos que o levaram a agir daquela forma. A história choca toda a cidade, que nunca suspeitou de um homem aparentemente tranquilo e trabalhador. O caso ganha repercussão nacional, e a policial é parabenizada pela sua intuição e coragem. Mas ela não consegue deixar de pensar na dor que causou ao namorado ao prender o próprio pai nos dias seguintes. Ela tenta seguir com a vida, mas percebe que o relacionamento ficou abalado demais. Eles tentam conversar, mas ele não consegue olhar nos olhos dela sem lembrar do que aconteceu. Decidem, então, se afastar por um tempo para processar tudo. Ela mergulha no trabalho, resolvendo outros casos, enquanto ele tenta cuidar da mãe, que ficou devastada com a prisão do marido. Meses depois, eles se encontram por acaso em uma cafeteria, trocam olhares tristes e decidem sentar para conversar. Ele agradece por ela ter feito o que era certo, mesmo que tenha doído. Tanto ela sorri com lágrimas nos olhos,
e diz que faria tudo de novo para impedir que mais pessoas sofressem com os crimes do sogro. Eles se despedem com um abraço apertado, sabendo que talvez nunca mais voltem a ser um casal, mas sempre terão um respeito profundo, um pelo outro. Ela volta para a delegacia e segue sua rotina, enquanto ele decide vender a casa da família e recomeçar a vida em outra cidade. Anos depois, ela ouve falar que ele se casou novamente e teve filhos enquanto ela continua solteira, dedicada à carreira de policial. Sempre lembrando daquele caso como o mais difícil e importante da sua vida, a imagem do carro azul enferrujado permanece viva na sua memória como o símbolo de um amor que não resistiu à verdade, mas que salvou muitas vidas. Meses se passaram desde aquele dia e a policial tentava seguir sua vida, mas a lembrança do caso e do namorado que perdeu ainda assombrava suas noites. Ela continuava dedicada ao trabalho, resolvendo casos menores, mas nenhum tão impactante quanto aquele, até que uma manhã, ao chegar na delegacia, recebe uma carta anônima deixada sobre sua mesa. Um envelope simples, mas com sua caligrafia. O nome completo dela escrito à mão. Ela abre e encontra uma folha com poucas palavras. Volte para a casa. Da floresta há algo que você precisa ver. O coração dispara. Ela pensa imediatamente na velha casa onde prendeu o sogro, mas não consegue imaginar o que ainda poderia haver lá. Decide então seguir sozinha até o local sem avisar ninguém. Ao chegar à floresta, está silenciosa, mas, estranhamente, há marcas recentes de pneus na estrada de terra. Ela caminha com cautela até a casa velha, que agora está ainda mais abandonada. A porta está entreaberta e há um cheiro forte de madeira apodrecida. Ela entra lentamente percorrendo os cômodos vazios, até perceber que o porão foi mexido novamente. O cadeado que havia colocado após a prisão do sogro estava quebrado. Ela desce os degraus de madeira, ouvindo-o ranger a cada passo. Ao chegar, lá embaixo encontra uma caixa de madeira no centro do cômodo. Sobre ela, um bilhete escrito com a mesma caligrafia da carta anterior. Ela lê: "Você não conhece toda a verdade confusa." Ela abre a caixa e dentro encontra várias fitas de vídeo e um velho gravador ao lado, um caderno com anotações detalhadas sobre cada vítima do caso que o sogro havia cometido. Mas ao folhear, percebe que há menções a outras pessoas que nunca foram identificadas pela investigação oficial. O sangue esfria. Ela percebe que talvez o sogro não tenha agido sozinho e que havia muito mais por trás daquele caso. Decide levar todo o material para a delegacia e começa a analisar as fitas, junto com a equipe de perícia. Nas gravações, imagens perturbadoras mostram o sogro ao lado de outra pessoa, sempre mascarada em todas as cenas. A figura misteriosa nunca revela o rosto, mas claramente participa ativamente dos crimes. Ela passa dias tentando descobrir quem poderia ser aquela pessoa, até que em uma das fitas percebe um detalhe, um anel de família muito característico que já tinha visto antes. Começa a lembrar de todas as pessoas próximas ao sogro, e então a memória a atinge como um soco. Lembra-se do irmão mais velho do namorado, um homem que havia se afastado da família anos atrás após uma briga feia com o pai. Ela nunca soube os detalhes do rompimento, mas agora tudo fazia sentido. Corre imediatamente para a casa da mãe do ex-namorado para perguntar sobre o paradeiro dele. A mãe hesita antes de responder, mas depois de muita insistência revela que ele havia voltado à cidade recentemente e que andava visitando a floresta sozinho. A policial pede o endereço e parte rapidamente até o local indicado. Chegando lá, encontra um chalé escondido no meio do mato com sinais claros de que alguém está morando ali. Ela bate na porta e, para sua surpresa, quem abre é o ex-namorado. Ele parece surpreso ao vê-la, mas não hostil. Ela pergunta imediatamente pelo irmão, e ele diz que não o vê há anos, mas ela percebe sinais claros de que ele está mentindo. Entra na casa e começa a procurar pistas, até que encontra no quarto uma foto recente dos dois juntos. O namorado. Então confessa que o irmão voltou. Sim, mas que está muito doente e que por isso está escondido na floresta, sem querer contato com ninguém. Ela insiste para vê-lo, e o namorado acaba levando-a até um casebre ainda mais isolado. Chegando lá, ela encontra o irmão do ex-namorado.
Sentado em uma cadeira, respirando com dificuldade e com um olhar perdido. Ele mal reconhece a policial, mas ao ver o distintivo começa a chorar e confessa. Tudo revela que foi cúmplice do pai durante anos, ajudando nos crimes por medo e submissão, mas que nunca teve coragem de se entregar depois da prisão do pai. Se isolou tentando fugir da culpa, mas não conseguia mais viver com aquilo. A policial o prende ali mesmo lendo seus direitos, enquanto o ex-namorado assiste em silêncio com os olhos cheios de lágrimas. Ele tenta justificar as ações do irmão dizendo que ele sempre foi manipulado pelo pai, mas a policial diz que apesar das circunstâncias, todos precisam responder pelos seus atos. Eles seguem para a delegacia e o irmão confessa todos os detalhes, complementando as informações que ela havia descoberto anteriormente. O caso agora finalmente parecia encerrado, com todas as peças do quebra-cabeça no lugar. A cidade, mais uma vez, é abalada pela revelação de que mais um membro daquela família estava envolvido nos crimes. A policial é mais uma vez parabenizada, mas dessa vez não sente nenhum alívio, apenas um vazio profundo. Dias depois, o ex-namorado vai até a delegacia para agradecer por ela ter feito o que era certo mesmo que tenha doído tanto. Ela responde que sempre fará o que for preciso pela justiça, mesmo que isso custe a própria felicidade. Ele sorri tristemente e se despede dizendo que vai se mudar definitivamente para bem longe da cidade e da floresta para tentar recomeçar uma nova vida. Ela observa ele indo embora, sabendo que provavelmente nunca mais se verão. Volta para sua mesa na delegacia. Olha para as fitas de vídeo, agora catalogadas como evidência, e respira fundo, sabendo que aquele caso ficará para sempre marcado na sua memória como a investigação que mudou sua vida para sempre.